Boa noite, boa noite, boa noite. A paz de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. Eu quero desejar para todos nesse momento uma boa noite, que aquele que está chegando do seu trabalho para descansar, aquele que vai trabalhar ainda, né? Tem alguns que vão trabalhar ainda, aqueles que estão no aconchego do seu lar, que Deus multiplique a bênção na vida de cada um. Estou aqui também da minha casa, a minha tão famosa sala que eu gosto muito. E eu quero deixar nesta noite, irmão, uma palavra de Deus, do coração de Deus, para os nossos corações, para o meu também, né, irmão? Se Deus quer falar, eu acredito que antes de falar com os irmãos através dessa palavra, Ele falou comigo também. A palavra é Atos dos Apóstolos 4, versículo de número 12, que eu gosto muito, do qual está escrito que nenhum outro nome, irmão, foi dado entre os homens, do qual havemos de ser salvos. Ou seja, Deus não escolheu nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa, nenhum outro lugar ou denominação, seja o que for, do qual havemos de ser salvos. Ele entregou este plano de salvação a uma única pessoa, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Só em Jesus nós temos a salvação. Não temos a salvação, irmão, em uma denominação, como muitas das vezes nós escutamos alguns pastores, líderes, pregando, que fora da igreja, entre aspas, dele, fora do ministério dele, não há salvação. Poderia citar nomes de algumas igrejas, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas eu quero que, louvado seja Deus, falar um pouco a respeito disso. Como está registrado também no livro de João, capítulo 4, do qual Jesus fala com a mulher samaritana. Ela diz que foi ali, Jacó cavou aquele poço. Era ali o lugar de adoração, um lugar sagrado. E Jesus fala para aquela mulher que não é em Jerusalém, não é no poço de Jacó, mas Jesus fala para aquela mulher que, aleluia, louvado seja Deus, que Deus está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que adoram Ele em espírito e verdade. E ele explicou bem. Não é no poço de Jacó, não é em Jerusalém. Em minhas palavras, hoje poderia dizer que não é em Copacabana, não é em São João de Meriti, não é em Colher da Rocha, não é num determinado lugar, no templo tal, no lugar tal, mas é em espírito e em verdade. Deus está procurando esses adoradores. Aquele que coloca sua confiança somente nele para a salvação. Eu me lembro de uma passagem do qual Paulo estava ali em Bereia, e Paulo, ao abrir o rolo, abrir o pergaminho, abrir a palavra de Deus, os bereanos também examinavam junto com Paulo para certificar se realmente era aquilo que Paulo estava falando, se Paulo estava falando a verdade. E Paulo os elogiou, achou nobre a atitude daquelas pessoas. Examinar as Escrituras, disse o próprio Jesus,
porque nela testificam de mim, disse Jesus. Nós devemos examinar as Escrituras, irmãos. Buscar em Deus o nosso porto seguro. Não confiar em denominação, não confiar, louvado seja Deus, em homens. Tem pessoas que estão confiando em homens, estão confiando na palavra de homem, não examina, não pergunta a Deus. Deus, é isso que tu quer para a minha vida? É nessa direção que eu tenho que ir? Mas diz simplesmente, ó, o meu pastor falou. Como se o seu pastor não fosse homem, sujeito a erros. Não estou dizendo aqui, irmão, que a liderança está errada, porque também sou pastor, né, irmão? Tenho minhas falhas, meus erros, mas pela graça de Deus, eu também sou pastor. Eu tenho visto muito isso, irmão. As pessoas abandonando a salvação em Cristo, ainda que muitas das vezes estão dentro da igreja, mas estão confiando no seu pastor para a salvação. Estão confiando que estão na igreja certa. Estamos na igreja certa. Aquele líder fica repetindo diretamente, dizendo: fora daqui não há salvação, fora desta igreja, todas as igrejas se perderam. No contexto bíblico, irmão, a igreja somos nós. Quando nos ajuntamos, seja lá no lugar que for, nós somos a igreja de Cristo, a noiva que Cristo um dia virá buscar. Não é o templo que é a igreja. O templo é um lugar que nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus. Por causa da modernidade hoje, da dificuldade que teríamos hoje de estar fazendo culto em casa ou em praça. Nos reunimos no culto, num templo. Mas fizeram do templo um lugar de salvação. Fizeram do templo, aleluia, um substituto para Cristo. Não, irmão, Cristo é o Salvador, independente de onde seja, que seja na selva, na mata ou na cidade, que seja em casa, que seja no templo, que seja no morro, no monte. Cristo é a salvação. Nenhum outro nome foi dado entre os homens, do qual havemos de ser salvos. Nós somos uma família, independente da placa que está na sua igreja, está no seu templo, né? Somos um só povo, um só coração voltado para o único Salvador, Jesus Cristo. Ele é autossuficiente para nos salvar, para nos conduzir ao céu. Homem nenhum, irmão. Homem nenhum. Maldito é o homem que confia no outro homem, que faz do seu braço de carne a sua salvação. Maldito é o homem que confia no templo, que confia no outro homem, que confia no seu dinheiro, se confia na sua obra. Maldito é o homem que confia naquilo que ele faz para ser salvo. Não! Cristo é o autor da nossa salvação. Devemos repetir todos os dias: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite, irmão. Deus nos abençoe. Que nós possamos voltar o nosso coração somente para um: Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo, Filho de Deus. Nenhuma outra entidade, nenhum outro homem, organização,
não pode salvar. Maria não pode salvar. Pedro também não salva. João não salva. Eram homens levantados por Deus, como Paulo, mas também não salva. Jesus Cristo é o único que pode nos conduzir à salvação, pelo seu sacrifício na cruz. Jesus ganhou o direito, ganhou, louvado seja Deus, o direito de ser o nosso Salvador, dado por Deus. É através dele que um dia nós vamos alcançar o céu. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?